Somos contra o exame da ordem. Não pode os nossos bacharéis continuarem sendo boys de luxo em escritórios de advocacia. Eles têm direito a trabalhar. Você já ouviu um ditado que dizem que quem fala demais dá bom dia a cavalo? Pois é, a OAB decidiu atacar o governo Bolsonaro por comemorar a data de 31 de março de 1964, a data da Revolução de 1964. Mas se você olhar a história da OAB, eles apoiaram em 1964 a Revolução. A OAB, para mim, é só mais um sindicatozinho bem organizado que usa os advogados com massa de manobra, que tem um recurso milionário e uma entidade que só tá ali a favor para ser massa de manobra da esquerda. Bando de advogado oportunista que apenas querem se dar bem na política. Você quer um exemplo disso? Olha o próprio governador de Brasília, Ibanez Rocha. Ele foi presidente da OAB-DF e depois se deu bem, usou todos os advogados, usou a OAB como trampolim e depois se candidatou e virou governador de Brasília. Eu, no período de 2013, eu já trabalhei e fiz parte da assessoria de imprensa da OAB-DF. E eu nunca vi um lugar para ter tanto esquerdista e comunista na OAB. Sabe aqueles filhinhos de papai ali do período de 64 que organizava atentado, aqueles filhinhos de papai que tipo não conseguiram nada na vida, aí o pai é dono de escritório de advocacia e depois chama os caras, aí chega pro filho, ô filho, vem cá, faz direito mesmo porque você não tem outra opção. É claro que eu não tô querendo generalizar porque tem muita gente de bem dentro da OAB. E durante o período que eu passei por lá, porque eu tive uma experiência e assim, eu fiquei de cara com o tanto de esquerdista que tinha na OAB. Não é à toa que eu fui demitido da OAB porque eu tinha minhas posições políticas de direita. E eu sou a prova viva de que a OAB é de esquerda. Olha só. Eu conheci lá na OAB um jornalista chamado Jarbas Marques, tá vendo? E eu fiz uma entrevista com ele que foi publicada neste jornal Diário da Manhã. Olha só, olha eu aqui, ó, pra você ver, Ícaro Teixeira. Eu nessa época, eu tava terminando a faculdade de jornalismo, sempre fui um repórter muito curioso e eu ficava em choque quando, naquele período, eu era feito com massa de manobra dentro da faculdade, acreditava em qualquer historinha de que no Brasil houve ditadura de 64, um regime que matou muita gente e tal. Eu era meio chocado com essa história. Aí decidi entrevistar esse jornalista, o Jarbas Marques, que é esse senhor que se classifica como comunista-leninista. Pois bem, eu fui lá no apartamento do Jarbas Marques, que fica na Asa Sul, e fiz uma entrevista com ele, porque eu fiquei muito chocado que ele dizia que tinha sido torturado, ele em vários eventos que a OAB fazia, vários simpósios, para poder pegar aqueles advogados iniciantes, fazer a lavagem cerebral na cabecinha da galera. Chamava esse cara e ele contava que tinha sido torturado, que arrancaram os rins dele, que pegaram uma agulha e enfiaram no orifício anal dele, um monte de coisa. E aí a gente fica chocado, né? Aí ele fala, ai, aqui as marcas e tal. A gente fica chocado. O cara falou essas histórias que jogaram jacaré nele e que deixaram ele trancado no quarto e eu todo... meu Deus do céu. Mas... Claro. Eu não era tão bobo assim. Eu fiz uma pergunta pra ele. Eu perguntei, Dr. Jarbas, militantes do Partido Comunista Brasileiro tinham ligações com o ditador cubano Fidel Castro. A novela Amor e Revolução do SBT revelou isso. E alguns até chegaram a trazer armas pro Brasil, porque o Fidel Castro financiou esses comunistas a tentarem instalar a ditadura do proletariado no Brasil. Você sabe o que o senhor disse quando eu confrontei ele com essa pergunta? Desinformação!
Eu juro pra vocês, ele deu esse grito no meio da entrevista, na minha cara. Desinformação! Fidel Castro e Che Guevara e mais 22 jovens fizeram a Revolução Cubana na beirada dos Estados Unidos a 180 quilômetros. Então o mundo viveu uma febre revolucionária com Fidel e Che. Inspirou toda a geração de idealismo. Aos berros comigo dentro da sala, aos berros, eu até... Caraca, meu. Aí eu perguntei pra ele, mas Fidel matou muita gente, cara. Fidel Castro levou muita gente pro paredão, matou católicos, matou gay, matou religiosos, matou tudo, porque o comunismo é proibido qualquer religião. Ele virou: isso é o que você diz por ignorância e por estar intoxicado. Ele matou o torturador e não foi ele que matou, foram os tribunais revolucionários. Se você conhecesse e não estivesse repetindo o que os americanos enfiam na sua cabeça, você não estaria fazendo isso. Ele matou o torturador assessorado pela CIA. Ó, tá aqui, ó, tudo escrito aqui. E eu fiquei pasmo, cara, Aí continuando, vou te contar um fato. Eu tinha ligações. Eu era dirigente estudantil e partidário. A máfia controlava Cuba. Cuba era um puteiro dos Estados Unidos. Tinha drogados, tortura sexual. Vocês ficam repetindo essa porra, intoxicado pelos americanos. Pá! Te juro que ele deu um murro na mesa. Eu fiquei com medo, cara. Eu lembro que eu tinha um áudio dessa entrevista aqui, né? Porque eu coloquei um gravador e fui pegando. Eu tenho esse gravador ainda, eu vou tentar recuperar e vou jogar uns trechos depois pra vocês. Eu lembro que um amigo meu, que inclusive era filho de militar, o Tadeu, eu mostrei esse áudio pra ele e ele viu o tanto que esse cara foi estúpido comigo. Aí eu fiquei super assustado, né? Aí depois eu joguei outra pergunta pra tentar dar uma agradada, né? Pra ele parar de ficar enlouquecido comigo. Ou seja, esses comunistas ainda dessa época eram surtados, são pessoas surtadas do meio da OAB. E a OAB, ela apoiou o regime de 64 e depois viu que a esquerda começou a vencer a narrativa na época. Aí começou a chamar um monte de comunista lá pra dentro, um monte de esquerdista e virou uma entidade, um sindicato aparelhado pela esquerda. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês hoje, cara. Não caia no papinho da OAB porque ela é oportunista. A OAB só usa aquilo ali, os advogados, só como trampolim para se candidatarem lá na frente. Ela é uma entidade de classe que usa esses advogados como massa de manobra. Ponto. Aí fica esse cara aí, que nem um hipócrita, falando somos contra o regime de 64. Mas eles lá atrás apoiaram. Então a OAB ela é sempre oportunista. Sempre quando acontece uma história no país, quando o trem tá indo embora, aí ela consegue montar na rabeira do trem e vai só pra dizer, apoiamos o impeachment da Dilma. Quando foi o Temer, aí apoiaram a entrada do Temer, aí quando o Temer tava fraco lá com aqueles processos de impeachment, que ele nem caiu, somos a favor do impeachment do Temer. Ou seja, na história, eles sempre são oportunistas. Sempre. Então esse vídeo é pra mostrar pra vocês e revelar como é a OAB. Se você gostou dele, recomendo que você... Brasil Paralelo tá lançando a série de 1964 sobre o regime militar, tá? Recomendo muito esse documentário para você ficar por dentro aí desse período. Eles vão lançar a série na segunda e terça-feira, lança o documentário nos cinemas. Então, para você não ser manipulado pelo seu professor de história e tal, assista esse outro lado da história que realmente aconteceu. Tá ok? Então aquele abraço e até a próxima. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ser notificado.